Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus em Gálatas capítulo 5. Nós temos pregado nesses textos da carta de Paulo aos Gálatas, mas pelo período aí da Páscoa, nós estivemos ausentes aqui do texto de Gálatas por alguns domingos, e agora retornamos para completar a exposição desta carta. É precioso quando nós podemos expor as Escrituras pela sequência com que ela foi escrita. Esta carta de Paulo aos Gálatas é a primeira carta das 13 que Paulo escreveu. E ela tem a tônica de apresentar o Evangelho num período tenso, um período em que o judaísmo e o cristianismo ainda estava meio confuso, aquela transição do judaísmo para o cristianismo ainda era um desafio para a mente e para o coração da igreja, dos irmãos. Hoje, 2000 anos de história deste episódio, desta carta até nós, 2000 anos de história, e muitos crentes ainda se confundem e quer trocar o Evangelho pela sua própria justiça, pela justiça das suas boas obras, pela justiça da sua santidade, pela justiça da sua religião. E ainda é um desafio para nós esta carta dos Gálatas, e este assunto aqui tratado do Evangelho 2000 anos depois, imagina no ano 49 da era cristã, não é? Vamos ler no capítulo 5, os versículos de 1 a 15. Ou a lei ou Cristo é a proposição desta porção aqui das Escrituras. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se porém vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Até aqui
no versículo de número 15. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui pela fé. Estamos prestando esse culto ao Senhor pela fé. Reconhecemos que há um mediador deste culto. E há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o teu Filho, que nos enviaste. Pedimos agora que também, pela ação do teu Santo Espírito, a verdade do Evangelho chegue a cada coração. Estamos aqui pela fé e estamos também debaixo do poder do teu Santo Espírito, que opera eficazmente nos nossos corações, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo reconciliação com o Senhor, trazendo paz. Aplique agora a tua palavra, a doçura do Evangelho ao nosso coração. Não deixe que nada venha perturbar a nossa fé nestes tempos. Não permita, ó Deus, que venhamos a deixar o Evangelho por uma justiça própria, mas que os nossos corações se voltem exclusivamente para o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a quem nós tributamos honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Esta carta de Gálatas, ela é muito desafiadora para cada um de nós. Primeiro porque o tema geral desta carta é a salvação pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Quem esteve aqui hoje de manhã na escola dominical, acompanhou uma aula da história da igreja que nós estamos estudando devido aos 500 anos da Reforma, que aproxima agora em outubro, e estudamos sobre Gregório o Magno, com a sua salvação híbrida, ao mesmo tempo que é vinda da graça de Deus. Ele dizia que era também uma conquista do homem. E aí muitos corações se perturbam, e esta carta de Paulo aos Gálatas foi escrita exatamente para mostrar que a salvação que você tem, ela não é uma conquista sua. Ela foi conquistada por você, e depois ela conquistou você a ela. De forma que nós não cooperamos com a nossa salvação, mas ela é uma dádiva exclusiva da graça de Deus para um pecador que está morto nos seus delitos e pecados. Por isso que o tema desta carta é salvação pela graça mediante a fé. Quando o pecador crê em Cristo como seu Salvador, ele então é salvo pela graça de Deus. Essa carta Paulo escreveu aos Gálatas por volta do ano 49 da era cristã. Logo após o concílio de Jerusalém reunido, conforme a descrição de Atos no capítulo 15, havia ali uma controvérsia entre os cristãos do judaísmo e os cristãos gentios. Às vezes, lendo o Novo Testamento, você não percebe, mas a igreja primitiva, ela tinha uma divisão interna muito difícil de reconciliar. Eram os cristãos gentios e os cristãos judeus. Eles tinham dificuldades uns com os outros, porque os cristãos judeus eram judeus convertidos ao cristianismo, e que eles entendiam que eles tinham que continuar guardando a lei de Moisés, e tinha que impor sobre a consciência dos cristãos, que não eram judeus, eram gentios, que haviam se convertido a Cristo, aqueles ritos da lei, e até mesmo a obrigação de guardar a lei, e inclusive circuncidar. Paulo está tratando deste assunto aqui. Foi o assunto que resultou na primeira reunião do concílio da igreja em Jerusalém, registrado em Atos no capítulo 15. A decisão daquele concílio em Jerusalém foi uma decisão pastoral.
A decisão, segundo a palavra, se você ler lá, o pastor que estava lá para dar a sua sugestão naquele plenário que se reuniu ali, era Tiago, que nós acabamos de ler o primeiro capítulo da sua carta. E ele então disse que não deveriam os judeus cristãos impor sobre a consciência dos gentios outra coisa, a não ser que eles se abstivessem das relações sexuais ilícitas e de qualquer aproximação idólatra, inclusive da carne que era sacrificada aos ídolos. Fazer isso em os guardar. E esta decisão chegou a todas as igrejas gentílicas, por onde o evangelho já havia sido pregado, inclusive lá na igreja dos Gálatas. Essa carta Paulo escreve para defender não só a sua posição naquele concílio em Jerusalém, mas acima de tudo uma defesa do evangelho, porque não podia aplicar este rito da circuncisão sobre aqueles que estavam sendo salvos como a condição para serem salvos. Eu e você, principalmente os homens aqui, deveriam ficar muito gratos em seu coração. Essa decisão é importante para nós até hoje, porque se não fosse isso, nós teríamos que estar sendo circuncidados até hoje, e seria terrível isto, e seria uma anomalia ao evangelho. Então a força da mensagem pregada por Paulo, quando ele passou na primeira viagem missionária na Galácia, e agora a força desta epístola que ele escreve, é para apresentar Jesus Cristo crucificado, a única solução para o homem, seja aqui hoje em Dourados, ou em qualquer parte do universo, em qualquer tempo da história. A mensagem de Paulo era focada no Cristo, ou no sacrifício de Cristo, na obra redentora de Cristo lá na cruz do Calvário. E foi a fé em Jesus Cristo, acompanhada de arrependimento e nada mais, que Paulo pregou ali na Galácia. E ele não pregou nenhum rito do judaísmo, sendo ele judeu, e um judeu da linha dos fariseus, inclusive zeloso na lei. Foi a salvação que Deus oferece ao pecador, que você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, e você recebe esta operação do Espírito no seu coração, e esta fé salvadora, e esta obra de Cristo é aplicada em seu coração. Não há nenhum rito elementar ou acessório ou complementar desta obra de Jesus Cristo. É a pureza do evangelho na sua graça e na sua dimensão do Cristo crucificado. Mas acontece que depois que Paulo passou por ali e seguiu a sua viagem, certos adeptos da seita dos judaizantes, alguns falsos apóstolos, e ele trata deles aqui, e em alguma parte dos seus escritos, ele chega a chamá-los de cães, dado o estrago que eles andaram fazendo na igreja, naqueles dias. Eles chegaram lá na Galácia, e começaram então a acrescentar alguns itens ao evangelho que Paulo pregou. É como dizer assim: Paulo então pregou que vocês devem crer no Cristo que foi crucificado e Deus o ressuscitou dentre os mortos, está certo, porém ele não falou nada sobre a circuncisão. Vocês têm que circuncidar. Ele não falou nada sobre guardar a lei, vocês têm que guardar a lei. Ele não falou nada sobre os ritos judaizantes e da nossa religião judaica, vocês precisam. Ele não falou da justiça que você adquire guardando a lei de Deus, vocês precisam de saber disso. Esses acréscimos ao evangelho, Paulo escreve essa carta por causa disto. Meus irmãos, é muito triste quando alguma coisa é acrescentada ao evangelho. A alma de um crente adoece quando ele começa a buscar algo fora do evangelho para acrescentar ao evangelho. Esta carta, Paulo reflete a sua indignação
com aquela atitude e com a perversão do Evangelho. Ele não estava apenas indignado com aqueles falsos mestres, mas a indignação de Paulo é óbvia, é por causa da deturpação do Evangelho. E o Evangelho é como água cristalina, qualquer coisa que mistura a ele, você estraga o Evangelho, você deturpa o Evangelho, você corrói o Evangelho. Essa carta, ela tem uma estrutura muito preciosa. Paulo escreve, por exemplo, o capítulo 1 e 2, é a defesa do Evangelho, da graça de Deus. Os 2 primeiros capítulos foi para defender o Evangelho. O capítulo 3 e 4, Paulo escreve para explicar o Evangelho, como dizendo assim: eu já passei entre vós, já preguei o Evangelho, já expliquei o Evangelho, mas eu quero novamente explicar o Evangelho, porque pode ser que vocês ficaram confusos depois que os falsos mestres passaram por aí. E no capítulo 5 e 6, ele está aplicando o Evangelho à realidade prática da vida da igreja. Como que eu vivo o Evangelho no meu dia a dia? Às vezes essa é uma das grandes dificuldades dos crentes, também nos nossos dias. Como eu aplico o Evangelho no meu dia a dia? No meu relacionamento familiar, por exemplo. Muitas famílias chegam a reclamar, às vezes esposas, outra hora maridos, filhos ou pais, reclamam que às vezes a pessoa não consegue ser dentro de casa aquele mesmo espírito dócil que ele é aqui no culto, né? Tem até a história de uma mulher que pediu para o pastor para mudar para a igreja, porque o marido dela lá na igreja era uma bênção, mas em casa a coisa não era tão boa, queria mudar lá para a igreja, né? Ele falou: não, ele tem que ser tão bom marido lá na sua casa quanto bom crente aqui na igreja, pelo menos na hora do culto, né? Há aquelas ideias de que, da dificuldade de aplicar o Evangelho no dia a dia. Então Paulo começa a mostrar aqui como se aplica o Evangelho ao dia a dia nosso, no trabalho, na família, lá na escola, nos estudos, enfim, em todos os momentos da nossa vida. Nós não somos crentes só enquanto estamos aqui no culto, mas também no dia a dia do nosso trabalho. Então alguns princípios são tratados aqui. O novo andar do cristão, de acordo com o Evangelho, Paulo diz que implica em andar em liberdade. Este versículo 1 do capítulo 5 é o versículo central desta carta. O texto central da carta de Gálatas é este, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou, permanecei pois firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Por que você quer voltar agora a jugo de escravidão? A deixar circuncidar, se era o caso aqui? Se você circuncidar, você terá que guardar toda a lei. E agora nós não estamos mais debaixo desse poder da maldição da lei, mas nós vivemos a nova vida no Espírito e aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. É isso que Paulo está falando aqui. Então a salvação em Cristo, ela começa em libertar a sua vida. É por isso que Paulo está dizendo: é para a liberdade que Cristo te libertou. Ou seja, a salvação que você tem em Cristo começa de uma libertação. Ou seja, Ele liberta a sua vida. Nós lemos aqui João capítulo 8, 36, que está escrito assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos repetir esse versículo? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É para a liberdade que Cristo te libertou. Ou seja, o crente, ele é gerado pelo poder do Espírito Santo. Ele é
agora em Cristo uma nova criatura, porque Cristo nos libertou das amarras do pecado, das amarras da morte e de todas as artimanhas do inimigo. Nós estamos libertos desses poderes infernais. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, essa liberdade cristã, ela tem alguns tópicos. Por exemplo, o cristão ele é liberto, segundo a exposição de Paulo aqui em Gálatas 5, ele é liberto da lei, a lei como um sistema de salvação. Imagina se você tivesse que guardar a lei sem quebrar nenhum dos mandamentos da lei de Deus para você ser salvo. Se Cristo não tivesse cumprido a lei no seu lugar, e você estivesse obrigado a obedecer todos esses princípios da lei como um meio de salvação da sua alma. Você já ouviu uma pessoa reclamar da outra e falar assim: mas o ser humano é muito difícil. Você pode fazer 99 favores para um ser humano, mas se não inteirar 100, ele não está satisfeito. Você já ouviu esse ditado? Você pode fazer 99 favores para a pessoa, se não inteirar 100, ele não está satisfeito. Guardar a lei como uma condição para a salvação é mais ou menos isso. Você poderia guardar 99 princípios da lei, mas se quebrasse um, você estava condenado. Não vale aquela nota que você tira lá na escola: não, tirei acima de 6, eu já passei de ano. Aqui não passa de ano com 6, 6,5, 7, de forma alguma. Então, nós fomos libertos desta maldição da lei. Paulo está dizendo aos Gálatas: mantenham a liberdade que vocês têm agora em Cristo. Aí eu pergunto para você: você sabe a maneira como nós fomos libertos? Você sabe a maneira como você foi liberto em Cristo? Como foi que nós ficamos livres desta maldição da lei? Ou de onde veio esta liberdade? Uma coisa você e eu sabe: nós não trabalhamos por ela. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós não trabalhamos por ela, nós não lutamos por ela, não é uma conquista nossa, não vem de nós. Mas um dia Deus se compadeceu de nós, de uma forma tão extraordinária, tão perfeita, tão amorosa, que só o coração de Deus sabe explicar tal coisa, o Evangelho. E Ele nos enviou Jesus, o seu Filho, a este mundo. E Ele veio a este mundo, se humilhou, assumiu a forma de homem, assumiu a forma de servo. Ele morreu numa cruz, e naquela cruz Ele morreu para nos salvar. Ele não tinha pecado algum. É assim que a nossa liberdade foi conquistada. Ele rompeu os grilhões da morte. Ele nos libertou dessas maldições que a lei impunha sobre a consciência dos homens. Então, você não deve temer quando Paulo fala: é para a liberdade que Cristo te libertou. Você não teve que fazer nada por essa liberdade, senão curvar-se humildemente diante de Jesus Cristo, nosso Salvador, andar com Ele, confiar nele, entregar a Ele a sua vida e confiar totalmente na sua graça. Foi Ele que te libertou, e é para a liberdade que Ele te libertou. A liberdade que nós temos em Cristo é boa, não é uma liberdade carnal, é boa. Mantenha firme, não volte para o jugo da escravidão. Não permita que seja colocado também sobre você qualquer jugo de justiça própria, aquele legalismo, aquela moralidade como sendo religiosidade. Muito pelo contrário, a nossa consciência vai muito além destas coisas. Os homens gostam muito de rituais.
Mas nós temos que entender que sobre a nossa consciência, e não pode acrescentar ao Evangelho nem um ritual, nem a penitência, como a condição de santificação e perdão de pecados, nem exigências meramente moralistas, nem esforço humano, porque sem a graça de Deus, absolutamente nada disto valeria qualquer coisa. Você pode ter todos os rituais, mas se você não tiver Cristo, você não tem absolutamente nada. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos libertou da escravidão da lei, mas Ele nos libertou também. Os cristãos foram libertos, por exemplo, do domínio do pecado, uma vez que esta obra de Cristo é aplicada em nós. E aqui nós vamos falar de duas coisas. A primeira é o que diz respeito de que em Cristo nós fomos libertados da culpa do pecado. O que Jesus levou sobre a cruz? Ele levou a culpa do seu pecado. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, ele diz assim: agora, porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Jesus levou sobre ele na cruz a culpa do nosso pecado. Mas além da culpa do nosso pecado, foi também sobre ele não só esta culpa do pecado, mas também o poder do pecado. O poder do pecado quer dizer aquela atração pelo pecado. A liberdade dos filhos de Deus implica em não só estar liberto da culpa, mas também do poder do pecado. Isso quer dizer que nós fomos regenerados pelo Espírito Santo de forma sobrenatural. É por isso que estamos falando aqui desta liberdade dos filhos de Deus. Nós fomos vivificados por Deus, nós fomos unidos a Jesus Cristo, e o pecado não tem mais domínio sobre aquele que está agora em Cristo, e que é em Cristo uma nova criatura, porque a sua condenação foi retirada de sobre os nossos ombros. Que coisa maravilhosa é poder entender o Evangelho da graça salvadora de Deus. Agora nós servimos a Deus em novidade de vida, e o Espírito Santo que habita em nós, Ele nos convence todos os dias do pecado, da justiça e do juízo, todos os dias, e Ele aplica em nós a obra de Cristo. É por isso que nós vivemos pela fé em Cristo, e Paulo está dizendo: não submetais de novo a jugo de escravidão. Mas essa liberdade implica não só a liberdade da lei e do pecado, mas ela implica também em sermos libertos da superstição. Presta atenção nisso aqui. O paganismo era repleto de superstição. As pessoas eram oprimidas na superstição. E se você já viveu na superstição, você sabe disso. A superstição oprime a consciência das pessoas. A superstição, por exemplo, ela gera insegurança na alma, ela gera medo. E o pior dos medos é o medo religioso. A superstição, ela gera este medo. O medo, ele é gerado pela superstição no coração dos homens. Por exemplo, medo de Deus, medo do castigo de Deus, medo do juízo de Deus. O espírito é bom, mas a carne é fraca. A gente não justifica assim? E essa ideia da carne fraca já vem lá da Bíblia, né? O espírito é bom, mas a carne é fraca, né? A liberdade que nós temos em Cristo, ela é pura, ela é santa, ela é a liberdade para nós fazermos a vontade de Deus. Agora a superstição, ela é terrível, porque ela nos rouba esta liberdade.
Por exemplo, se você cortar o cabelo, não sei não, a maldição. Então ninguém corta o cabelo. Se comer carne na Semana Santa, não tem perdão. Então as superstições. Se você não for à igreja no dia do São Fulano, ou mesmo no dia da ceia do Senhor, você pode fazer disso até uma superstição, você vai ficar inseguro o resto do mês. A superstição, ela é opressora. É por isso que Paulo está dizendo aqui, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Não submetais de novo a jugo de escravidão. Além disto, Paulo desafia os crentes que eles deveriam andar em sabedoria, não só preservar a liberdade que temos agora no Evangelho, mas por outro lado andar em sabedoria. O que isso quer dizer? Olha a partir do versículo 7 aí que nós lemos. Ele está dizendo assim: vós corrieis bem. Olha, Gálatas, quando vocês receberam o Evangelho, vocês estavam indo bem. Vocês foram persuadidos pelo Evangelho, vocês abraçaram o Evangelho, tudo ia bem na vida de vocês. O que aconteceu que de um momento para o outro vos impediu de continuar obedecendo a verdade e continuar andando no Evangelho? Esta persuasão que não vem daquele que vos chama, vos oprimiu novamente. Vocês com um pouco de fermento é capaz de levedar a massa toda. E Paulo está abrindo aqui os olhos da igreja, porque, irmãos, às vezes tudo vai bem na igreja, de repente chega alguém semeando uma falsa doutrina no meio da igreja, um falso ensinamento, e a igreja começa a dividir entre si, e começa um pouco de fermento levedar a massa toda, e começa a crentes ficar confuso, e um brigar com o outro, e criar facção e divisão no seio da igreja de Cristo. E Paulo chega a dizer o seguinte: a minha vontade é que vocês mutilassem esses que estão provocando este desacordo ao Evangelho no meio de vocês. Parece que Paulo está sendo pesado? Não, ele está seguindo Cristo. Lá em Lucas capítulo 17, Jesus fala do escândalo, e ele diz o seguinte: melhor lhe fora pendurar uma pedra de moinho ao pescoço e se lançar no fundo do mar, do que fazer tropeçar um desses meus pequeninos irmãos. Então, uma vez libertos, eles devem andar em sabedoria, para não se deixarem persuadir por aquilo que deturpa o Evangelho da graça de Deus no seu coração. Uma vez libertos, eles também devem agora andar em amor. Diz os versículos finais aí do 13 ao 15, que ele diz o seguinte: vocês foram chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Por um tempo se usou muito esse texto aqui, totalmente fora de contexto. As pessoas queriam fazer o que quisessem no culto, todo tipo de sapateado, firulas e rituais, e vinha para as lideranças e diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu usava esse versículo aqui: fosses chamados à liberdade, para a liberdade. Que liberdade é essa? Paulo complementa aqui: não useis da liberdade para dar ocasião a carne. Essa liberdade aqui, irmãos, é liberdade para fazer a vontade de Deus, não a nossa. Não é liberdade para impor as nossas vontades uns sobre os outros, mas é liberdade para fazer a vontade de Deus. Então, ele conclui aqui dizendo do perigo de nós abusarmos da liberdade. E tudo que fizermos deve ser orientado pelo amor a Cristo e pelo amor que nós devemos em Cristo uns pelos outros. Este amor que provém da fé em Cristo. Este amor que nós somos guardados em Cristo.
E ele diz: porque o resumo de toda a lei é o amor. O amor a Deus, ele vai controlar o comportamento individual de cada crente neste mundo. Se você ama a Deus, você vai evitar de praticar o mal. Se você ama a Deus, você não vai querer falar mal do seu irmão. Se você ama a Deus, você não vai querer prejudicar o seu próximo. Se você ama a Deus, você não vai querer em hipótese algum fazer qualquer coisa que venha levar um irmão na fé a tropeçar e afastar do Evangelho. Então é por isso que ele está dizendo aqui, que a lei se resume assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo que gera enfermidade no corpo de Cristo deve ser evitado em nome do amor para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero concluir aqui. Alguns conselhos práticos para finalizar a nossa meditação nesta noite. O primeiro deles é: mantenha a liberdade para a qual Cristo te libertou quando Ele perdoou os seus pecados. Não use a liberdade por pretexto, mas segundo o critério do Evangelho, segundo o critério da palavra de Deus. Terceira, é liberdade para você fazer a vontade de Deus, não a sua vontade pessoal, a sua vontade própria. Quarto, firme sua fé e a sua esperança somente em Jesus Cristo e na graça de Deus que comunicou ao seu coração esta tão preciosa salvação. Viva no poder do Espírito Santo, que renova a alma e que sustenta a sua fé. E ame a Cristo de todo o seu coração, porque foi Ele que salvou a sua vida, foi Ele que libertou a sua alma. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Este é um momento que nós oramos pela igreja, oramos pelos nossos visitantes, você que está aqui nesta noite, muito bem-vindo. Oramos pelos irmãos que estão enfermos e acamados, mas acima de tudo nós oramos pela vida espiritual da igreja, para que este evangelho tão precioso seja o fortalecimento seu todos os dias, porque nós vivemos pela fé em Cristo. Senhor, neste momento, quando estamos caminhando para o encerramento deste culto, ó Deus, esta beleza do evangelho que nos libertou e agora aplicado à nossa vida prática, podemos viver livremente neste mundo. Não há nada que obriga a nossa consciência, a não ser o teu santo evangelho e o teu santo Espírito, que aplica a vida de Cristo em nós. Obrigado pela liberdade que nós temos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado, ó Deus, por este momento quando entendemos que não há necessidade de acrescentarmos nenhum tipo de ritual à nossa fé como meio de salvação, porque o Senhor aceitou a obra de Cristo por nós na cruz do Calvário, e esta obra nos basta, e a nossa fé está firme nela. Deus, nós oramos aqui pelos nossos visitantes nesta noite. Visita o coração de cada um deles, com a tua graça, com o teu amor e com a tua misericórdia. Visita, ó Deus, o coração dos nossos irmãos que estão aqui. Ao voltar aqui para os nossos lares, possamos voltar fortalecidos na tua graça, na tua misericórdia, no teu poder. Deus, nós oramos pelos irmãos que estão enfermos, acamados, por aqueles que não podem estar conosco, porque estão, ó Deus, sofrendo enfermidades físicas. Lembramos do nosso irmão Luiz Penzo. Pedimos por ele a tua graça, a tua misericórdia. Oramos pelo nosso irmão Catito, pedimos a tua graça por ele, a Zenaide. Oramos, ó Deus, pelo nosso irmão Diácono Noel, que vai passar por uma cirurgia amanhã, que a tua mão esteja com ele.
Agradecemos pela vida do Felipe, que esteve enfermo esta semana e já está bem. Agradecemos pelos teus cuidados dia a dia conosco, porque a tua providência é conosco todos os dias e se renova a cada manhã na nossa vida. Ó Deus, ajuda-nos a vivermos uma vida que agrada ao Senhor e de comunhão constante com o Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares, sobre o teu cuidado, sobre a tua bênção e sobre a tua proteção. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos amados, ide em paz. Que a graça excelsa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela terra, agora e para todos sempre. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar, ninguém saia por enquanto.